Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021, um ano e meio de pandemia quase, e nós estamos seguindo porque Deus é bom. A gente vai refletir aqui sobre Atos dos Apóstolos, começo da igreja, dia de Pentecoste. Ontem foi o dia de Pentecoste, a igreja celebra no seu calendário litúrgico, não é, o dia de Pentecoste, o dia em que a igreja começou para valer, o dia em que um discurso, um sermão foi pregado, dentro de poucos minutos e 3.000 pessoas disseram sim, eu quero viver com Jesus. Imagina a revolução na Jerusalém daquele tempo. Então vamos ler aqui Atos 2, de 1 a 4, depois o versículo 14, depois 22 a 24. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Verso 22. Ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, com vocês, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Ok, que texto maravilhoso, né? É o dia de Pentecostes, o dia que a igreja começa para valer. Então a gente conclui essa série. Na primeira semana a gente viu que a gente precisa viver no destino planejado por Deus. A gente não está aqui solto para viver como quer e como deseja, não, a gente vive o destino planejado por Deus. Na segunda semana falamos sobre orfandade, jamais teremos orfandade se nos apegarmos ao Senhor. Terceira semana, compartilhar vidas. Quem está em Cristo compartilha essa experiência de viver em Cristo com outras pessoas. E por fim, experiência no Espírito. Foi o que a gente viu ontem nos dois cultos e na quinta-feira também. Experiência no Espírito. Então a gente vai já para o primeiro ponto, por quê? Porque são 5 pontos e vamos trabalhar um em cada dia, de segunda a sexta. A verdadeira experiência no Espírito, quando é que ela acontece? E por que isso? Por que eu uso a palavra ou o adjetivo verdadeiro? Por quê? Porque há muita meninice, há muita criancice, especialmente nas igrejas evangélicas, acerca desse tema. Há muita infantilidade, imaturidade, erro teológico. E o que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo e o Pentecoste está na palavra, está na Bíblia. Então não tem que inventar novidade, está tudo aqui. Então a gente não vai tratar dos erros, a gente vai tratar do que a Bíblia diz, tá, ok? A gente comenta, por isso que eu uso o adjetivo a verdadeira experiência, porque tem muita experiência aí que é apenas um desejo humano, é uma manifestação às vezes para aparecer e muitas outras coisas. Aqui nós queremos tratar o que o texto nos traz. O que é que o texto nos traz? Quando é que acontece uma verdadeira experiência no Espírito? Pela palavra, e não pelo que se faz, e não pelos rodopios que a gente vê por aí, não. A verdadeira experiência no Espírito acontece, em primeiro lugar, quando nós andamos em comunhão. Então veja como é simples, é muito simples. Então você quer que o Espírito Santo esteja na sua vida, lhe abençoando, lhe dirigindo, lhe trazendo dons. Tudo isso é válido demais, os dons, a palavra de conhecimento, as outras línguas, tudo isso está na palavra, gente. Agora, uma contradição é você pretender ter isso e viver em desunião com a igreja, viver em desunião com os irmãos, viver se digladiando, viver com partidarismo dentro da igreja. Isso não existe. Então, Deus não vai dar o seu Espírito, o Espírito que é santo. O Espírito dele que é santo é uma pessoa que vive o tempo todo com disputas dentro do corpo de Cristo. Então, se a gente quer uma verdadeira experiência no Espírito, é preciso andar em comunhão.
é a primeira coisa. Jesus disse que o mundo conhecerá que ele foi enviado por Deus quando a gente viver unido, ok? Quando a gente for um só. Então, essa é uma máxima do Evangelho. Máxima do Evangelho é que a gente se ame uns aos outros. E a igreja é lugar para a gente experimentar isso e levar para o mundo. Ok? Então, na igreja a gente experimenta o que é construir um relacionamento amoroso a despeito de... Porque veja, amar quem é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas amar quem é bonzinho, né? Amar quem é bonzinho, amar quem é bacana, amar quem está sempre com um sorriso é fácil. Amar verdadeiramente é uma construção diária. E aí a gente ama, inclusive as pessoas que são fechadas, as pessoas que têm dificuldade de dar um sorriso. Você não sabe o que aconteceu no passado dela, você não sabe como ela foi criada e tudo mais, ela está no meio da igreja. E aí você se afasta dela, porque você ainda cria a justificativa de que ela repele. Então assim, se aproxime das pessoas. Deus quer dar o seu Espírito para a gente? Quer. Ele tem todo o interesse em dar o seu Espírito para a gente, porque Ele sabe que a igreja avança quando o Espírito dele encontra espaço na igreja. Agora, Ele não dará se a gente viver em desunião. O texto é muito claro sobre isso. Veja só, o versículo 1. Veja como é que está aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos num só lugar. Então, reunido quer dizer unido de novo. Eles tinham sido unidos antes, aí cada um para sua casa, vive sua vida e reúne. Então, essa reunião, esse reencontro, o tempo todo está junto, nenhum só lugar com um propósito, é o que a gente chama de igreja, gente. Não é? É o que a gente chama de igreja. Então, a gente não pode jamais concordar, seria infringir aquilo que está na palavra, de que você pode ser um cristão sem a igreja. Não dá para ser um cristão sem a igreja. Aí você acusa a igreja de um monte de coisa, e algumas dessas coisas que você acusa são verdadeiras. Ah, tem coisa errada na igreja? Tem, que a gente é imperfeito. E você chegando vai ser mais um imperfeito para ser amado. Né? Mais um imperfeito para ser abraçado. Todos somos imperfeitos. A única coisa perfeita que tem na igreja é a ação do Espírito. Apenas isso. A ação do Espírito. Mas essa ação do Espírito, que a gente diz apenas, mas é muito, é o que faz a igreja, é o que dá a liga, é a argamassa da igreja, é o Espírito. É isso que faz a diferença na igreja. Então, o que você precisa fazer, talvez, você que está me escutando aqui, precisa fazer o seguinte, é retirar os seus olhos naturais e colocar a lente dos olhos espirituais. Certo? Quando você vai à igreja e diz assim, eu só fico nessa igreja se eu não encontrar erro nenhum, segundo qual critério? O seu? Segundo qual critério? O seu? Porque se você disser segundo o critério da Bíblia, beleza, então perfeito. Segundo o critério da Bíblia, você cumpre a Bíblia toda? Você é daqueles que não tem nenhum mandamento. Olha, nos 10 mandamentos, tem muito mais coisa para você fazer, mas nos 10 mandamentos, você infringe alguns. Então, não pretenda malhar a igreja, tirar pedras na igreja, porque a imperfeição dela vai continuar havendo. E quando você chegar, vai ser mais uma imperfeição a ser acrescentada. Agora, a igreja é o lugar dos imperfeitos aprenderem a viver e a recuperarem a imagem e semelhança que Deus lhes deu, para que tenham uma sociedade melhor nesse planeta. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Ok? No começo a igreja não tinha templos, porque ela era subversiva. A igreja não era vista com bons olhos pelas autoridades nem de Jerusalém e nem de Roma. Então ela vivia onde? Onde é que a igreja se reunia? Nas casas. Então nas casas se reuniam. Então 20 pessoas numa casa, uma igreja com... Né? E às vezes tinha mais de uma igreja, uma casa a se reunir numa cidade, certamente que sim. Então eles se reuniam, de lá para cá nunca deixou de ser assim. Ah, mas a igreja passou por um vale sombrio na Idade Média. Passou. E daí? Está aqui ainda, o Espírito Santo conduziu, porque sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve pessoas que estavam ali buscando o Espírito, e o Espírito nunca se negou a se entregar e a entrar em nós, vamos usar essa expressão. Nunca se negou a se deixar mergulhar por nós. É a gente que precisa mergulhar no Espírito. Então, chegando o dia de Pentecostes, outra coisa que eu quero salientar aqui para a gente terminar. Chegando o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes sempre existiu?
né, desde que foi estabelecida uma festa pelo próprio Deus do Pentecoste, a festa das colheitas, que levava o povo a pedir a bênção de Deus sobre as colheitas, sobre as plantações. Naquele ano foi diferente. Todo ano tinha o dia de Pentecoste. Ainda hoje o judeu comemora o dia de Pentecoste. Mas naquele ano foi diferente. Você não sabe quando será diferente. Na vez que você for na igreja, você não sabe. Às vezes você vai na igreja, aí diz, não senti nada hoje. Foi tão fraquinho, foi tão ralo, foi tão, né? Foi tão seco. Ok, mas pode ser alguém aqui do teu lado, ó, foi extremamente abençoado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo abençoou. Então você faz o seguinte quando acontecer isso. No outro domingo vá e diga, Deus, por favor, me faz ver a manifestação do teu Espírito. Que o Espírito sempre está chegando. Sempre está chegando. Chegando o dia de Pentecoste. Estavam reunidos num só lugar. O que foi que aconteceu? Veio alguma coisa, algum barulho como sendo de um vento impetuoso, e não era um vento. E depois apareceram as imagens de alguma coisa que parecia língua de fogo, mas não era língua de fogo. Parecia, e pousou sobre a cabeça de todos, não só dos apóstolos. Todos. Então, ali, o Pentecoste, o dia de Pentecoste, aquele dia de Pentecoste, começou a igreja para valer. A igreja começou para valer ali. E aqui estamos, 2000 anos depois. E você é parte disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós sabemos que ela não volta vazia. Traz-nos o teu Espírito Santo para que nós possamos ter novas lentes. Que essas lentes naturais possam ser rejeitadas quando olhamos para as coisas espirituais. Porque o que é espiritual só se pode se discernir espiritualmente. É isso que nós te oramos hoje, crendo que a tua bênção está sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Queridos, hoje, células acontecendo em toda a cidade. Amanhã tem uma hora de oração. Quarta-feira tem uma reunião minha com os confirmandos, aqueles que vão dar sim no domingo, que se inscreveram, ou que nem quem não se inscreveu ainda pode ir. Se você quiser apenas para participar e ver como é, pode ir, não tem problema, não tem segredo, não é maçonaria. Então você pode ir, porque é tudo aberto. E então, e se você se decidir após a reunião dar o seu nome, show, sem problema algum, ok? Ninguém é forçado a nada, é apenas convidado, mas a gente sabe que se você disser um sim à família para pertencer, você vai ser muito, muito, muito abençoado. Beijo no coração, Deus te abençoe, até amanhã, 7h30, aqui, para que nós continuemos a nossa reflexão sobre essa mensagem, experiência no Espírito. Somos uma família para pertencer. Deus te abençoe.